Então vamos lá, vou começar aqui mais lentamente, 2 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Então, bom dia, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada por estarem aqui participando de mais um evento promovido dentro da Semana da Avaliação, a Glocal, em parceria com a Evil Youth. Então, a Cris está aqui, a Karina também, que são as atuais coordenadoras. E o objetivo, então, é a nossa mesa, né? Na verdade, chamando de mesa aqui, mas quero que seja um espaço de troca, são, então, diálogos sobre monitoramento e avaliação, oportunidades para jovens avaliadores e caminhos para fortalecer trajetórias profissionais. Então, gente, o objetivo do nosso evento aqui não é falar de método, não é falar de ferramentas, não é falar do cenário da avaliação. Eu acho que nós já estamos servidos com excelentes eventos e profissionais sobre a área, mas é falar sobre um assunto que é bem caro para mim, ainda é, e eu acho que é para todas que estão querendo entrar no campo da avaliação, tá bom, ok, quero participar do campo de monitoramento e avaliação, mas como faço, por onde começo? Então, este evento, é claro, né, esse espaço de troca não pretende ser exaustivo, muito do que vocês vão ver aqui vai ao encontro com minha experiência, então é óbvio que podem ter muitas coisas que eu não vou falar, mas eu espero que para a maioria de vocês, ou que, né, em grande parte ou parte, possa ser aproveitado e possa ajudar vocês também a alavancar a carreira de vocês, eventualmente quem está procurando um emprego, conseguir um emprego, ou saber onde procurar, ou quem está buscando talvez mudar de emprego, enfim, mudar de área. Então, espero que esse espaço de troca seja útil nesse sentido. Então, o objetivo é tanto apresentar o trabalho desenvolvido pela Eval Youth Brasil. Alguns de vocês já podem conhecer, outros não, vieram pelo tema do evento. Mostrar, então, onde encontrar cursos na área de monitoramento e avaliação, compartilhar informações sobre eventos relevantes no campo de monitoramento e avaliação, e dar aqui os meus 2 centavos, né, sobre como e onde encontrar oportunidades de trabalho na área de monitoramento e avaliação, sejam presenciais, remotas, para quem quer trabalhar no Brasil ou fora do Brasil também. Então, aqui a gente começa rapidinho uma apresentação e um check-in. Depois a gente vai para os cursos e eventos, empregos na área de monitoramento e avaliação. E eu coloquei aqui 10 minutos, mas eu espero que eu consiga ser um pouquinho mais rápida para a gente deixar mais tempo para troca. 10 minutos para encerramento e para perguntas e respostas e para trocas. Então, só para quebrar o gelo, começando rapidinho, vocês podem colocar no chat aí como que você chega para o evento de hoje. A Cris já estava falando que estava cansada, quarta-feira. Então, se vocês puderem me É, indicar aí rapidinho, só para sentir, eu monitorar aí, é porque medir o humor de vocês. é porque a gente tem Já tem tá os no 6. eventos sei lá, eu tô no 6. Eu já nem sei onde é que eu tô em vários aí, mas acho que deixa eu ver se é o 9. Eu adoro usar esses cachorrinhos aí nos meus memes, nas minhas mensais, eu uso bastante. É uma semana intensa, porque os eventos da Gelo, que eu acho que para toda a Sim, comunidade de avaliação, assim, são consome. muito intensos. Então, a gente tem os eventos da Eval Youth, mas eu tenho os eventos da Relac Sim. também. Então, complicado. Eu sou o cachorro Ó, mais doido que tá aí, gente. Deve ser o 9. Essa sou eu. a Laura também tá no 9, a Aline tá um pouco, tá no 6, o Não, Denis mas eu também sou o tá 7, uma porque mistura, né? O 7, ele também é, tá no 7. eu só não tô o 2 ainda. Eu tô um pouco de 1 com 7, com 9, 6. A Mari tá no 6. Gente, o pessoal tá. Entendo, tem alguma. Enfim, quando a gente acompanha as notícias, as novidades, às vezes eu também tô ficando no 6, então, às vezes escolho me alienar por alguns segundos, só para a gente preservar um pouco da nossa saúde mental. Ah, isso aí eu Gente, faço. a ignorância é uma benção às vezes. Bom, então, para a gente dar um pouquinho de risada aqui, começar a aquecer.
E agora, eu também quero saber de vocês, se vocês conseguirem escanear o QR Code ou acessar o mente.com, com esse código 717, 71777133, e falar um pouquinho sobre a experiência de vocês na área de monitoramento e avaliação e objetivos atuais. Por quê? Porque eu acho que também isso vai ajudar até eu entender, da maneira que eu vou falando, assim, o quão as dicas, as dicas meninas, mas o quão que eu vou, né, sugerir aqui. Para alguns de vocês pode ser um pouco chovendo molhado, já conheço. Para quem está começando, pode ser, nossa, não conhecia esse mundo. Ou para quem está, e aí em transição de carreira também pode ser bem importante. Então, se vocês puderem acessar, você consegue colocar o link também aí, Cris, do Mentina aqui no Do chat para o Menti? pessoal? É. Vocês Ah, acessam. deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu coloquei ali no WhatsApp. Então, se Ah, vocês não, então puderem, eu vou pegar lá para você, é é, claro, com certeza. quem está entrando agora Tá, puder falar, são 3 perguntinhas, só para eu fazer esse mapeamento inicial aqui, entender um pouco tá. quem é que chega, como que está chegando. Dia, só me diz em qual grupo tá o link. Foi naquele coordenação, eu acho que coordenação, um Tá momentinho. no grupo dos voluntários, Isso, no grupo grupo executivo. executivo. Isso. É, Executivo. Eita, é. gente, perdão, é porque é muita coisa Ah, aqui. eu tenho. Ah, pior aqui que eu tenho o link aqui no meu modo de apresentação. Calma aí. Vou conseguir. Pronto. Ai. Ah, Gente, não, então quem tu tá já entrando. mandou, né? Já entrei. Isso. Legal. O Pedro, novato. Coloquei o link aí do Menti. Então, quem puder, quem tá entrando agora também, eu só vou passar lá pro grupo, para a gente ver. Pessoal, quem está entrando agora, tem este link aqui no chat, que é do Mentimeter, só para a gente eu ter um rápido panorama de quantos anos de experiência vocês têm na área de monitoramento e avaliação, se no momento você está trabalhando na área, se você está procurando emprego, qual que é o objetivo do evento. Então, espero que eu possa atender boa parte das expectativas de vocês, que não seja tão básico para quem já tem uma experiência, ou tão, enfim, avançado para quem está chegando agora e, né, pode ser muita informação. Então, só para eu também sentir o tom aqui. Então, vamos lá aqui, deixa eu compartilhar. Opa, present. Bom, então, quantos anos de experiência aqui? Muito, bem legal, assim, interessante saber que boa parte de vocês ainda não tem experiência. Estou falando isso muito legal no sentido de que é uma apresentação que eu espero, então, que traga um pouquinho, ajude um pouco, ilumine o caminho aí para quem está procurando ganhar mais experiência, procurar um primeiro emprego. A gente tem uma pessoa com mais de 5 anos, então espero que não seja tão óbvio que eu vou falar aqui. Também não é um espaço de troca, se quiser também compartilhar um pouco, acho que é importante. E as pessoas estão ali um pouco igual eu no meio de carreira, entre 1 a 2 anos, eu já estou aí quase em 3 de experiência prática. Então, espero que também quem já tem alguma experiência aí, mas ainda se considera como eu jovem, né, na área, que vocês também possam, eventualmente, já saibam de algo, mas que, né, através do evento de hoje, possam também aprender algo, ou saber um novo site, um outro lugar onde procurar emprego, um evento interessante que dá para participar, um curso, enfim. Legal, vamos ver aqui também, no momento você está procurando emprego e trabalhando na área. Então, mais uma vez, também para quem está procurando emprego, espero que as recomendações aqui possam ajudar vocês, ao menos entender o que vem sendo buscado na área de monitoramento e avaliação, principalmente para quem está em início de carreira e para quem está trabalhando na área também, se eventualmente quiser mudar ou está procurando um novo emprego, enfim, também para que
essas dicas possam ser úteis também. Então, estamos metade aqui, quem está procurando, tá igual eu, estou saindo de um emprego, já estou procurando outro também. Então, estou trabalhando, mas também estou procurando. E o objetivo com o evento é conhecer melhor a área de monitoramento e avaliação, então isso é bem legal, então a gente tem um público bem iniciante aqui, isso é bom também, então acho que o evento vai ao encontro desses objetivos, descobrir oportunidades de formação, ampliar minha rede de contatos profissionais, entender como aplicar monitoramento e avaliação em contextos práticos. Esse último aqui, né, como eu falei, esse não é esse espaço de troca voltado para falar sobre métodos, sobre ferramentas de coleta de dados, perspectivas em avaliação, como eu já falei, já tem eventos excelentes na área. Inclusive, hoje à tarde tem um sobre mudanças climáticas, promovidos pela Rede Avaliação e Mudanças Climáticas, mas, enfim, é mais voltado mesmo para esses 3 primeiros pilares, mas eu espero que quem também tem esse objetivo de, né, através dos links e das redes, possa ter contato, né, com todos esses outros eventos para conseguir ampliar esse entendimento, né, como que a gente faz a aplicação, seja trabalhando como avaliador, seja usando avaliações. Legal, gente. Entendi, acho que então, espero que a apresentação seja útil aqui para vocês. Deixa eu voltar minha tela do... Opa, agora o negócio é... Vocês estão conseguindo... Não, ainda está no Mentimeter aí, né? Ó, voltou a tela cheia agora? Legal. Gente, rapidinho, quem sou eu, né? Que vos fala. Eu sou cientista social, sou mestre em sociologia política também. Meu nome é Jéssica, atualmente eu sou consultora júnior de monitoramento e avaliação. Estou trabalhando para uma consultoria canadense, mas agora a gente está encerrando o contrato. Então, né, por conta desses cortes da USAID, a gente foi bem afetado com falta de trabalho. Então, eu tenho daí cerca de 3 anos de atuação prática na área, mas eu já participo de redes de avaliação desde 2019, então eu estou envolvida no mundo da avaliação, muito nessa área de advocacy, de incluir mais jovens emergentes e avaliadores na área de MA desde 2019. Então, prática, como eu falo, atuando, fazendo avaliações, de cerca de 3 anos, assim, que a gente pode contar, mas desde 2019, eu comecei, assim que eu terminei o mestrado, a me interessar por essa área de monitoramento e avaliação. Né? Então, já fui coordenadora, fui fundadora do capítulo da Eval Youth, já fui Eval Youth Brasil, já fui coordenadora, já participei da Eval Youth Global Network, já representei nossa rede em alguns eventos, como seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, eventos em outras redes, como a Rede Canadense de Avaliação também, representando a Eval Youth. Então, eu estou sempre por esse meio aí, participando, engajando, né, com organizações para que a gente tenha mais espaço para esses profissionais em início de carreira, né? Bom, e um momento para ouvir a palavra da Eval Youth Brasil, para quem eventualmente não conhece. Então, a Eval Youth, na verdade, que chama Eval Youth Global Network, foi lançada em 2015, no ano internacional da avaliação, foi considerado o ano internacional da avaliação lá, e esse lançamento aconteceu lá em Katmandu, no Nepal, e é uma rede de parceria global, então, dedicada ao fortalecimento de avaliações de alta qualidade, que contribuem para o desenvolvimento sustentável e equitativo. E a ideia, então, né, era que, para que a gente alcance esse padrão de qualidade requerido pelo mundo atual, a comunidade de avaliação precisa integrar esse público de avaliadores jovens e emergentes. Então, aqui considerado como avaliadores jovens e emergentes, segundo a definição da Eval Youth, pessoas de até 35 anos ou com até 5 anos de experiência. Então, se você tem até 5 anos de experiência na área de monitoramento e avaliação, a gente considera como avaliador emergente, ou até 35 anos como um jovem avaliador. E a ideia, então, era, ok, o futuro da avaliação somos nós, né, a juventude, esses novos profissionais. Então, como que a gente integra esses profissionais
né, de maneira a continuar produzindo avaliações de alta qualidade. E aí, a Evil Youth, então, é essa rede global que tem capítulos regionais. O Brasil é um desses capítulos regionais, que foi lançado em 2019, institucionalizado em 2019, ou 2021, me perdoa, mas desde 2019, depois a gente vai passar o link do nosso grupo do WhatsApp, começou uma organização orgânica mesmo, de jovens emergentes e avaliadores que trabalhavam aqui no Brasil, e depois parte desse grupo, que a gente chama carinhosamente de Feirão da Avaliação, fundou esse capítulo da Evil Youth Brasil, né? Com a ideia, então, de mobilizar estratégias, né, para que profissionais possam se integrar nessas redes e, através de muito esse trabalho de rede, consigam, né, conseguir empregos na área de monitoramento e avaliação, participar de equipes, de avaliadores, enfim. Então, se introduzir mesmo no mercado de trabalho, a gente sabe que é aquela coisa rodinha de rato. Preciso de experiência, mas aí ninguém me contrata porque não tem experiência, então fica um pouco esse ciclo vicioso de como conseguir esse primeiro emprego, né? Como conseguir essas experiências na área de monitoramento e avaliação. E aqui no Brasil, a gente é apoiada pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, então eles que nos dão suporte desde o começo, porque a ideia também é que a nossa rede some força com eles, no sentido de trazer as perspectivas dos jovens emergentes e avaliadores para dentro da rede, que é onde a gente tem maior espaço de capilaridade, de visualização do que vem sendo feito de monitoramento e avaliação dentro do Brasil. Então, a rede é bem atuante, fez um manual de competências muito recentemente para os avaliadores, similar ao que outras redes já têm, como a rede americana, como a rede canadense, como a rede europeia. Então, a gente também lançou esse manual de competências e muito com a participação da Evil Youth dentro, inclusive, do board, do conselho da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Então, só para vocês conhecerem quem é a Evil Youth Brasil, né? A gente estamos fazendo outros eventos também e a importância de somar junto com a gente. E aí, né, passando então agora, falando um pouco sobre cursos na área de monitoramento e avaliação, se eu perguntasse aqui para vocês, se vocês até quiserem colocar aí no chat, qual que é a formação de base de vocês, graduação, mestrado, com certeza eu sei que vai vir bastante coisa, desde, né, eu sou das ciências sociais, mas a gente tem profissionais de relações internacionais, economia, direito, enfim, quem trabalha muito com mudanças climáticas, a gente vê muito pessoal, né, dessa área de conservação, biodiversidade, biólogos, engenheiros ambientais, administração pública, a Thalita está falando. Então, mestrado em economia, ciências sociais, especialização em gestão pública. Então, acho que algo que vocês podem sentir, ou se ainda não sentiram, é que quando a gente fala da área de avaliação, não existe uma graduação única. Para você ser da área de monitoramento e avaliação, você precisa fazer graduação tal, mestrado tal. Vai depender muito do tipo de profissional que você quer ser e para que área você quer ir. Por exemplo, se você quer ser um profissional mais generalista, olha, eu sou sou especialista em métodos. Por exemplo, quem está falando aqui de economia, eu quero ser especialista em avaliação de impacto, esses tipos de avaliação de impacto experimentais, que são feitas com grupos de estudo, grupo de controle, semi-experimentais, que geralmente usam métodos econométricos. Então, geralmente, as pessoas, ou eu tenho uma graduação X, se eu quero ser especialista nesse tipo de avaliação de impacto, desse método específico, vou fazer uma graduação, um mestrado, por exemplo, em avaliação, com foco em avaliação de impacto, ou em economia, para saber mais de bases econométricas, ou em estatística. Então, esse é um exemplo. Mas, se como eu, que vem das ciências sociais, graduação em sociologia política, tem uma base sólida em temas de agricultura, inclusão de gênero, eu estou rumando mais para avaliações ligadas a mudanças climáticas e, né, na convergência entre agricultura e gênero. Então, você pode fazer mestrado em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, enfim, tem uma gama aí que vai determinar a sua formação, e depois, conforme você se especializando, tanto se eu quero ser um profissional que a gente chama de mais generalista, mais focado em métodos,
ou focar em algo mais especialista. Então, hoje a gente vê, por exemplo, em inglês, M&E Climate Change, monitoramento e avaliação em mudança climática, por exemplo. Então, a pessoa está muito mais focada nisso, ou às vezes tem M&E em Generation Income, então, geração de renda, né? Ou trabalhar com programas que a gente chama de social protection também, então voltada mais nessa área, então a pessoa vai fazer um mestrado mais na área de políticas públicas ou mais na área de desenvolvimento de programas e projetos sociais. Então, é isso. Estou dando só esse panorama porque é isso que vai um pouco decidir qual formação eu preciso ter para ser um profissional da área de M&E. A resposta vai ser depende do que você quer se especializar. Mas a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, depois se eu achar o link eu coloco, e também quando a gente mandar o material, fez uma matriz de competências também para entender, mas quais são as competências que são transversais? Independente se eu quero ser um especialista em avaliação de impacto, se eu quero ser em mudanças climáticas, quais são essas competências? E aí a gente vai ter lá competência de pesquisa, capacidade de síntese, de comunicação com diversos públicos, né? Diferentes a gente chama de partes interessadas, enfim. Então, também é um pouco para, ok, quais as competências que eu preciso sugerir, então, que vocês também olhem para essa matriz de competências que a rede lançou. Se você achar aí por acaso, o Cacau ou a Cris estiver aí, conseguir colocar o link, eu agradeço, senão eu coloco no final. Acho que vai ser um bom guia para vocês A do gente que eu, coloca, Jéssica. obrigada, do que eu Ah. preciso ter em termos de competências transversais para ser um avaliador. Agora, se vocês estão procurando, tá bom, Jéssica, e agora eu quero saber mesmo, focado mais no mestrado, já sou formada em Relações Internacionais, Administração Pública, Economia, eu queria um mestrado mais focado mesmo, específico na área de monitoramento e avaliação. Tem? Sim, tem. Inclusive, foi um trabalho brilhante que a Márcia Joppert, que é uma das diretoras da rede, fez como parte do trabalho dela de doutorado, que é um diretório global em programas acadêmicos de avaliação. Eu coloquei uma fotinha aqui só para vocês verem, essa segunda foto, e depois também eu vou compartilhar a apresentação e o link vai estar lá. Dentro desse diretório global, que para mim hoje é um dos, né, não tinha nenhuma ferramenta similar a isso, de você filtrar por tipo de programa, tem tanto certificado, mestrado, doutorado, país, a duração, universidade, língua. Então, você pode filtrar e entender um pouco o que tem hoje em termos de programas voltados específicos a monitoramento e avaliação. Os títulos podem mudar um pouco, então, às vezes, pode ser, por exemplo, mestrado em avaliação de políticas públicas, mestrado em monitoramento e avaliação de programas sociais e políticas públicas, mestrado em avaliação de programas sociais. Então, o título pode variar, mas é focado em monitoramento e avaliação. Então, não é igual o mestrado em, por exemplo, desenvolvimento sustentável, que depois você pode puxar isso para trabalhar nessa área mais de desenvolvimento sustentável, monitoramento e avaliação. Não, nesse caso são programas focados mesmo, então vai estar bastante focado em método, em metodologias, né, em ferramentas, depender do título, mas tem esse core bem fundamentado na área de monitoramento e avaliação. Então, eu sugiro vocês depois darem uma olhada, fazerem um filtro, conhecerem, então, tanto no Brasil, fora do Brasil, para quem eventualmente quer trabalhar, quer ter uma carreira internacional. E eu trouxe esse link específico, porque hoje, do que eu conheço da área de monitoramento e avaliação, onde buscar, tirando, né, Google, ChatGPT, enfim, a Márcia fez durante anos esse trabalho de compilação, de entrar, ver os requisitos, de compilação mesmo, desses programas de mestrado. Então, eu recomendo vocês fortemente a olharem aí para quem está pensando em curso, mais a parte acadêmica, mestrado, doutorado ou certificados, né? Agora, sobre alguns cursos profissionalizantes. Jéssica, já tenho mestrado, não estou a fim de fazer outro, não estou buscando doutorado, quero uma especialização. Ou para quem está começando na área de monitoramento e avaliação, às vezes, olha, não quero cair num outro mestrado, já terminei em um, quero entender as bases.
Eu acho que o programa que eu recomendo para vocês e que eu ganhei 2 vezes bolsa para esse programa, uma foi em 2022 e outra foi ano passado, é o IPDET, que é o International Program for Development Evaluation Training. Infelizmente, ele é em inglês, então se alguém tiver a barreira da língua, né, tem essa questão. Mas para quem está pensando numa carreira internacional, talvez já venha estudando inglês há um tempo, já tenha um conhecimento da língua e um certo, se sente um pouco, se sente confortável, esse programa é bem legal. Ele é, inclusive, essa semana de avaliação, ela é organizada pelo Global Evaluation Initiative. E o GAI, que a gente chama, tem essa semana, e o IPDET é o programa do GAI, que tem recursos do Banco Mundial. Então, o IPDET, ele acontece até ano passado, ele acontecia única e exclusivamente em Berna, a capital administrativa da Suíça, e é um curso executivo de 2 semanas, é um curso bem intensivo, é o dia todo. A primeira semana é um core course, então é só os fundamentos de monitoramento e avaliação. Então, eu fiz em 2022, né? Estou ali desde 2019 na área, mas esse foi um dos treinamentos mais formais que eu tive. Então, todas as bases de monitoramento e avaliação, desde a concepção de uma avaliação até como reportar, como engajar os stakeholders. E a segunda semana a gente tem os workshops especializados. Em 2022 eu fiz sobre métodos quantitativos, que é o que eu quero me aprofundar um pouquinho mais. E no ano passado eles tinham lançado bolsas específicas para quem já tinha conseguido e queria participar de workshops especializados. Então, ano passado eu fiz só sobre climate change. Sobre o IPDET, tá? Também deixei o link aqui. Este ano ele acontece em Nairobi, no Quênia. Eles descentralizaram, ainda tem o programa que vai acontecer em julho, em Berna, na Suíça, mas ele não tem bolsas, tá? Então, assim, se vocês quiserem depois entrar no site, verem, tudo bem, mas eu sou uma pessoa que eu fico muito pensando no que eu vou trazer aqui para vocês, se existe possibilidade de financiamento ou não. Porque a gente sabe a questão da moeda, né? Enfim, cada um tem o seu background familiar. Eu venho de um background que eu não tenho condição de pagar um curso, né? Ir para a Suíça, sim, com todas as despesas. Então, por isso que eu falo muito desse programa para quem tem uma experiência internacional e quer ter possibilidade de financiamento. Este ano, ele acontece, como eu falei, então, em Nairobi, no Quênia, ele está aberto as inscrições para as bolsas até dia 1 de agosto, e a bolsa cobre a acomodação, alimentação, que é o café da manhã e o almoço, e o jantar que você faz na universidade, e o valor do curso. As despesas com visto, eu não sei se agora brasileiro precisa de visto para entrar no Quênia, na Suíça não precisava, e com transporte aéreo é por sua conta. Então, assim, também não cobre tudo, mas só para vocês terem noção, nos anos passados, como o valor era em franco suíço, mais ou menos o valor da bolsa era uns 40, 50 mil reais se a gente fosse pagar, tá? E o curso é muito bom mesmo, assim, os profissionais são muito gabaritados, são professores excelentes, a gente faz muito trabalho prático na parte da segunda semana, que é workshops especializados, tem muito trabalho em grupo também, então não é aquela coisa maçante de ficar só em sala de aula. E as inscrições para esse ano estão abertas, respondendo aqui o Denis, para a Berna, na Suíça, que infelizmente não tem bolsa, vai ser em julho, mas para Nairobi, no Quênia, agora vai ser em novembro, tá? E respondendo também as opções da Lilian, o IPDET também oferece workshops ao longo de todo o ano, online, que eles também têm bolsa. Eu consegui, em 2021, fazer um workshop em avaliação de impacto com métodos experimentais e quase experimentais. Então, com a professora Cláudia Maldonado, foi muito bom, professora mexicana, excelente no tema. Então, também tem bolsas para esses workshops. E, geralmente, como a gente sabe das bolsas, quando você faz parte da Eval Youth, em 2021, eles mandam, geralmente, para essas redes, eles mandam para a RELAC, como a Cris já falou, que é a rede de segmento, monitoramento e avaliação aqui da América Latina, eles mandam para a Eval Youth América Latina e ela distribui para todos os capítulos, né? Então, geralmente chega no e-mail, se você faz parte, olha, ou dos grupos, tem essa oportunidade, a IPDET está oferecendo scholarships para esses workshops, tem para outros também, por exemplo, a Encompass,
que é uma outra consultoria norte-americana, que eles dão cursos também. Eu fiz um com bolsa, por eu ser parte da Eval Youth Brasil, então geralmente tem os formulários perguntando você é parte ou não, há quanto tempo. Então, você fazer parte das redes, né, e aqui realmente fazendo o advocacy para a Eval Youth Brasil, tem as suas vantagens e essa é uma delas, ficar sabendo dessas oportunidades. E se você faz parte de redes, quando você se inscreve para essas bolsas, na sua carta, né, que geralmente que é o seu empregador que escreve, se você citar que você é parte também, que você faz parte dessas redes, isso é um a mais para a sua candidatura. Então, eu deixo aqui a recomendação do iPad, não é o único, mas é um programa executivo, como eu falei, de 2 semanas, que para quem está começando, vai te dar, além de uma boa base, para você ter um panorama, um treinamento formal na área de monitoramento e avaliação, também ter a possibilidade de, na segunda semana, fazer workshops mais especializados. Ou se você quer fazer um ou outro workshop, já tem experiência, por exemplo, tem desde storytelling, reporting, como escrever, né, relatório de monitoramento e avaliação, fazer surveys, e tudo isso também o iPad oferece ao longo do ano, também tem bolsas para esse curso. Então, depois entrem lá no site, se vocês tiverem alguma dúvida, eu depois posso deixar meu e-mail, vocês também não hesitem em me escrever. Esse ano, né, eu não como eu nunca não fui para Nairobi, no Quênia, mas a estrutura do programa é basicamente a mesma, eles só estão descentralizando e também o conteúdo é praticamente o mesmo, só vai mudar a localização geográfica mesmo. E se vocês se inscreverem esse ano, é um programa que abre todo ano. Eu recomendo vocês ficarem bem atentos, não é um programa extensivo para se inscreverem, mas o que vai contar muito é a força da sua carta de motivação, enfim. Então, eu acho que é uma oportunidade bem, bem bacana para quem quer ter esse treinamento formal aí, mas eventualmente não quer fazer já agora um outro mestrado ou quer fazer um doutorado. Jéssica, eu estou conhecendo a área, quero ter uma base. Esse é um programa ideal para isso, tá? Pulando de cursos, né, da área de monitoramento e avaliação, então falando um pouco de eventos, né? É claro que os eventos eles não têm essa questão formal ali igual um curso do IPTED, mas nesses eventos a gente acaba conhecendo muita gente, formando muitas redes, o que para mim foi uma experiência crucial para conseguir o emprego onde eu estou hoje e mobilizar pessoas, inclusive na procura de emprego que eu estou agora, de, de participar dessas redes e desses eventos. Então, algumas redes ou organizações de avaliação para ficar de olho, eu coloquei ali a brasileira em terceiro, mas ela deveria estar em primeiro. Claro, o primeiro é a brasileira, a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que promove, além do seminário de monitoramento e avaliação anual, promove série de webinários, eventos, eles estão sempre em parceria, lançando manuais sobre monitoramento e avaliação, de programas sociais, de políticas públicas, e eu vou falar ali um pouquinho mais para frente, mas eles também têm um banco de dados para você cadastrar o seu currículo, então, né, ficar atento aí essa rede tão importante, né, para nessa área de monitoramento e avaliação. Eles lançaram agora a Rebeval, a revista de avaliação, que também é só sobre mudanças climáticas, então quem está interessado no tema também de ir mais para avaliação e monitoramento de mudanças climáticas, o número deles é só sobre isso, mas eles, né, divulgam pelo menos um número por ano, com artigos muito interessantes sobre. Além disso, tem a rede americana de avaliação, e a rede americana, quem quer participar geralmente de eventos, até ano passado, esse ano eu entrei no site antes de fazer essa apresentação, mas eu não vi nada ainda, eles tinham os Travel Awards. Eu acho que eu tentei junto com a Jasmine em 2022, eu não sei se a nossa proposta não foi aprovada, mas se você escreve uma proposta, você tem, acho que até um valor, gente, pode estar desatualizado, mas na época era US$ 3.000, que eles custeiam para que você consiga ir apresentar o evento, além de não ter que pagar para participar, ter toda a alimentação ali durante, né, o evento inclusa. Então, mais uma vez, eu estou trazendo aqui aquilo que existe uma possibilidade real de financiamento, né? Porque não adianta só falar, nossa, tem um evento bacaníssimo da rede americana de avaliação, mas
a gente sabe que é uma coisa, às vezes, pô, inviável, como é que eu vou sair daqui para os Estados Unidos só para participar de um evento com esse preço do dólar? Então, fiquem de olho, se vocês eventualmente, eu quero participar de um evento desse porte. A rede americana, né, é uma das maiores redes de avaliação, eles também oferecem cursos ao longo do ano, tem grupos de jovens emergentes e avaliadores também dentro da rede americana. Então, esse ano a conferência vai ser em Kansas, no final do ano, então fiquem de olho se, porventura, tem um vice americano, ou gostaria de participar, ou escrever um trabalho junto com o professor, tem possibilidade de financiamento. O mesmo é válido para a European Evaluation Society, a Sociedade Europeia de Avaliação. Eles têm um encontro bienal, óbvio, né? Então, a cada 2 anos é bienal. Ano passado eu me inscrevi, e eu me inscrevi no lugar errado para conseguir bolsas, né? E, enfim, era para. Eu fiquei esperando a resposta e no final eles não conseguiram processar minha candidatura. Mas a organização foi tão legal que eles me ofereceram alimentação e o valor do, que acho que é 500 euros, que essas conferências são caras, gente, mas eles eram 400, 500 euros. Mas eu decidi não ir, falei, não, vou salvar esse dinheiro. Eu tive um trabalho aprovado justamente sobre como é importante a participação de jovens emergentes e avaliadores nessas redes. Eu ia falar um pouco do trabalho da Eval Youth, e o trabalho foi aprovado. Então, a cada 2 anos, então foi ano passado na Itália, eu esqueci agora o nome da cidade, enfim, ai, meu Deus, a cidade de Romeu e Julieta, gente, desculpa. E ano que vem vai ter de novo, né? Esse ano não tem, ano que vem vai ter de novo. Então, mais uma vez, se por acaso tiver alguém aqui que nos escuta, está na Europa, ou pretende fazer um mestrado lá, isso, Florença, obrigada, Carolina. Ou quiser participar de um evento desse porte, mas precisa de financiamento, então a Sociedade Europeia também tem bolsas para participar, tá? Às vezes não vai ser aquilo, nossa, vai cobrir tudo, mas assim, é 2, 3 mil euros, que já é melhor do que nada, já ajuda se a gente saber organizar bem, inclusive, às vezes dá até para pagar todo o valor mesmo que eles oferecem. E também aqui outra organização para ficar de olho é a Rede de Segmento de Avaliação e Sistematização da Latino-Americana, a RELAC, né, e do Caribe, como a Cris falou. E a importância dessas redes é isso, gente, é se conectar, ficar sabendo o que está acontecendo de curso, de evento. Eles também têm, geralmente, tem a parte de trabalhos ali que eles divulgam, ou cadastrar seu currículo. Então, eu acho assim, para mim hoje, eu vejo que o trabalho de rede ele é fundamental, e a gente estar junto, conhecer, ter um network interessado, né, interessante, ajuda muito, muito mesmo para quem está aí querendo se integrar no mercado de trabalho. Inclusive, só falar rapidinho um pouco da minha história, esse trabalho que eu estou até hoje atualmente nessa consultoria canadense, eu conheci uma pessoa que foi no IPDED em 2022, que trabalhava para essa consultoria até 2021, trabalhou por cerca de 10 anos, uma canadense, e ela me falou, olha, fica de olho que eles abrem vaga de vez em quando no LinkedIn, não é com super recorrência, e eles abrem vaga para júnior. E um mês depois eles abriram uma vaga, eu me inscrevi, fui para a entrevista, não passei, mas tentei em 2023 e passei. E eles falaram, de onde você conheceu a gente? Falei, olha, eu conheci através do curso tal, networking que eu fiz, a pessoa X me falou, eu comecei a seguir vocês, né, no LinkedIn, fiquei atenta. Então, é um exemplo real, assim, de como, de fato, esse network você conhece através desses eventos, né, dessas redes, ajudam, impulsionam, podem ajudar, né, claro, a conseguir um primeiro emprego, enfim, na área de monitoramento e avaliação. Além disso, né, falando de eventos, tem nossos próprios eventos, como esse aqui que vocês estão participando, os webinários promovidos pela Eval Youth, inclusive dentro e fora da Gelocom. A gente tem esses da Gelocom, mas a gente já promoveu o webinário com o IPEA no ano passado. A gente já teve cursos, teve um da Claremont Graduate University, que é uma universidade excelente na área de avaliação, que teve que uma doutoranda deu em 2022 um curso só sobre interpersonal skills, competências interpessoais para jovens emergentes e avaliadores. Então, ela veio, ela deu o curso para quem estava interessado, então foi muito legal. Eles dão né? Então, a Eval Youth, além de promover esses eventos, a gente tem acesso a essas oportunidades, mas fiquem de olho que a gente sempre está promovendo uma coisa ou outra na área de monitoramento e avaliação.
Além disso, existem as conferências anuais da própria Eval Youth Global Networking, como eu falei, a gente é um bracinho deles, né, um capítulo. Então, eles também têm as conferências que eles fazem. Esse ano, inclusive, vai completar 10 anos, né? Eles ainda não anunciaram nada esse ano, mas por isso que eu não coloquei onde vai ser específico, mas fiquem de olho ali no site. E também eventos específicos, tem esse que é o Youth and Evaluation Week. Esse ano ainda eles não anunciaram a data, mas ano passado esse Youth in Evaluation Week é só voltado para jovens emergentes e avaliadores. Então, todos os eventos os bootcamps online, como avançar sua carreira na área de monitoramento e avaliação, principais recursos. Então, enquanto a Geloco ele é, né, geral, é sobre toda a área de avaliação, o Youth in Evaluation Week ele é bem voltado para quem está aí no início da área ou no meio, tem até 5 anos de experiência ou está procurando um primeiro emprego. Então, fiquem atentos. É mais uma dessas iniciativas de avaliação que chama Eval for Action. Então, faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também. Então, fiquem de olho, porque é aquilo. Bom, se agora eu não consigo ir para um evento internacional desse porte, os eventos online têm muito seu valor, né? Enfim, então eu acho que dá sim para fazer um networking, ou dá para conhecer, pegar dicas interessantes. Eu fiz muito isso, gente. No começo eu participava de muitos desses eventos online, assim, conversava com o pessoal, seguia no LinkedIn. Então foi aí, o pessoal até brinca, a Jéssica pode ver uma bolsa evento que ela já está atrás, porque eu gosto muito de me envolver, porque já ajudei muita gente, mas fui ajudada por muitas pessoas também na área, enfim, para conseguir emprego. Correndo aqui, gente, passando agora empregos na área de monitoramento e avaliação internacionais. E desculpe se eu estiver falando muito internacionais, porque eu sempre tive esse desejo, eu projetei muito minha carreira para fora do Brasil. Então, pode ser que vocês vejam que tenham muito mais coisas para o internacional do que para o nacional, mas eu também, depois no próximo slide, coloquei para o nacional. O primeiro deles que eu recomendo, que é o Eval Community, que é sobre trabalhos de impacto social, específico em monitoramento e avaliação. Eles têm um website que eu até cadastrei meu currículo esses dias para dar uma olhada como funciona, não achei tão intuitivo, mas no LinkedIn eles têm uma comunidade muito ativa. É todo dia postando emprego na área de monitoramento e avaliação, em diversos lugares do mundo, e com a parte boa que tem muitos empregos, assim, muitos não, mas tem uma boa quantidade de empregos que são remotos. Então, para quem também está procurando emprego na área de monitoramento e avaliação, que é algo remoto, às vezes que paga em dólar, né? Eu recomendo. E eu coloquei isso como primeiro link porque ele é específico, né, da área de monitoramento e avaliação. Se você colocar no LinkedIn, né, você pode setar ali no LinkedIn a procura, você recebe os alertas, mas esse é específico, todo dia o pessoal está colocando lá. Se você também participar desses cursos do IPDED, como eu falei, você recebe um mailing. Você recebe geralmente muitas propostas, para quem tá, às vezes quer montar uma equipe de consultoria também. Gente, vamos aí, você tem expertise, vamos montar para fazer para essa proposta. Mas esse é específico para quem fez o curso. Enfim. E aqui eu listei bastante agências das Nações Unidas, para quem eventualmente se interessa pelo sistema ONU, que geralmente boa parte das agências das Nações Unidas tem um grupo específico de avaliação. Então, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem a Unidade de Avaliação Independente, o UNICEF tem a Evaluation Office, o WFP, ele não está aqui, mas nós temos da nossa rede o João, trabalha na WFP no escritório de avaliação em Roma, trabalhou antes em Moçambique, o Fábio também que estava aqui trabalhou em Moçambique, o WFP, no escritório de avaliação, para a FAO, né, a FAO, também o escritório de avaliação, para a ONU Mulheres, também tem o escritório de avaliação e de auditoria, para o Fundo das Populações. Então, eu não coloquei todos os links, mas depois eu vou partilhar a apresentação e vocês podem procurar. Ai, Carolina, é meu sonho também, já me inscrevi para algumas vagas no WFP, estou até estudando italiano, que um dia eu vou chegar lá. Um dia eu estou, esse é meu objetivo a longo prazo. Mas o João também no nosso grupo, ele sempre coloca, olha, gente, para quem quer entrar no sistema ONU, também Duolingo, é nós. Para quem quer entrar no sistema ONU, ele sempre coloca, acho que a Cris já colocou o nosso
o nosso amado grupo Feirão da Avaliação aqui, não sei se colocou o link, colocou, que a gente chama, a Karina colocou aqui, vou até copiar e colar de novo. A gente se ajuda muito, gente. Eu acho que também isso a gente tem acesso muito grande à comunidade. Então, o João, que já trabalhou, que trabalha, o Fábio, que já trabalhou, eles sempre colocam lá, olha, para quem quer essa posição de entrada na ONU, esse é o tipo de vaga é para você. Então, enfim, quem quer a Agência das Nações Unidas, eu recomendo que siga no LinkedIn, todos eles têm, às vezes tem newsletter. Eu gosto, né? Nenhuma newsletter que você recebe todo dia, mas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, então isso é muito bom, porque você fica sabendo o que está acontecendo de eventos, se tem online, se está tendo cursos, o que está tendo de oportunidade de emprego. Então também é aquela coisa, não tem experiência às vezes ainda, mas fica ali no radar que eu estou construindo em relação a isso. Então, isso muito na área internacional, mas também, eu coloquei aqui internacional, mas também a gente tem esses escritórios no Brasil, que também abrem vagas para o Brasil, não tanto quanto internacional para outros países, mas também existem vagas abertas no Brasil. Além disso, internacionais, a gente tem as instituições multilaterais, como o Banco Mundial, eles têm o Independent Evaluation Group. Eles têm até programas de fellowship para quem quer entrar e trabalhar dentro do Banco Mundial e depois pode começar e rumar para a área de monitoramento e avaliação. Tem aqui também o IFED, que é esse Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, para quem, como eu, é um pouco da área da agricultura, tem experiência, tem interesse, segurança alimentar, sistemas agroalimentares. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OECD, que também tem os critérios de avaliação, não especificamente, né, eles fazem avaliação, mas eles também têm lá, né, a parte de careers, e eles são voltados só para produzir evidências para a área de avaliação e critérios. E para quem aí também quer para essa área climática, ficar sempre de olho nesses fundos, né, como o GCF, que é o Green Climate Fund, eles têm a Unidade Independente de Avaliação, o Global Environment Facility, o GEF, ano passado, nos eventos, eu participei, né, num workshop de 3 dias, que foi só como avaliar a relação entre desenvolvimento sustentável e avaliação. Os 3 instrutores eram do Jeff, inclusive a diretora do escritório de avaliação independente também era do Jeff. Eles ensinaram a gente a usar ferramentas geoespaciais para mapear áreas de risco, como mapear desmatamento, né, monitorar o desmatamento, enfim, garimpo ilegal. Então, a gente fez lá na hora, eles foram mostrando, então era o pessoal só do Jeff. É muito legal que depois você adiciona o pessoal. Geralmente eles são muito solícitos, manda mensagem se vê uma posição aberta. Eu sou muito assim, gente. Viu a posição aberta, eu conheço o recrutador, eu não penso 2 vezes, faço um e-mail bonitinho, vou lá e escrevo para o recrutador no LinkedIn. Também, para quem tem interesse em trabalhar no continente africano, tem o Banco Africano de Desenvolvimento, também tem um escritório, o Banco Asiático também. Então, geralmente, essas grandes instituições multilaterais vão ter um órgão independente de avaliação, e nesse órgão, né, a gente tem tantas essas possibilidades em ser o trabalhar ali full-time, né, tempo integral, quanto essas consultorias menores, trabalhos parciais, trabalhos remotos. Então, isso aqui eu tudo sigo, fico de olho, principalmente nesses fundos voltados a projetos de financiamento climático, né? Porque é uma área que eu estou me interessando, estou me especializando. Agora, nacional, além das próprias agências da ONU, que eu já falei que também tem atuação no Brasil, tem a RBMA, como eu falei, onde você entra lá e cria seu portfólio. Então, a ideia é que seja um banco que os empregadores também ativem e procurem lá. Tem o FGV, o CLEAR. O CLEAR é também parte do GAI, né, esse Global Evaluation Initiative, e eles são 6 centros ao redor do mundo que promovem o uso de evidências em programas e políticas públicas. Aqui no Brasil, geralmente eles ficam ancorados dentro de um centro de ensino, eles ficam na FGV, e o CLEAR tem oportunidades, né, específicas também. Eles têm, inclusive, fiquem atentos, eu acho que está para abrir,
o Programa de Aprendizagem para Jovens Emergentes e Avaliadores. Então, se eu não me engano, são 2 entradas por ano. Eles abrem esse programa, acho que é um estágio de 6 meses, para quem quer adquirir essa experiência na área de monitoramento e avaliação e ainda está estudando. Então, é um programa muito legal, enfim, e que para você conseguir experiência aqui em avaliação de políticas públicas, fiquem de olho nas oportunidades que o CLEAR divulga. Não são muitas oportunidades, mas tem oportunidades, tá? Já colocaram aqui nosso grupo de jovens em monitoramento e avaliação, nosso famoso Feirão da Avaliação, e lá tem de tudo. A gente posta desde vagas aqui nacionais, desde vagas internacionais, e é muito legal porque se é uma vaga, por exemplo, no WFP, no Programa Mundial da Alimentação, o João trabalha lá, ele sempre dá dica. Se é numa consultoria X, eu mesmo já postei vagas, consultoria que eu estou trabalhando, abriu. Então, né, se alguém tiver dúvida, a gente sempre fala, pode bater um papo, me manda uma mensagem. Então, acesse nosso grupo do WhatsApp. Voluntário, Pedro, existe, eu sei, a ONU tem, né, o programa de voluntariado, mas basicamente o que a gente faz dentro da Eval Youth é um programa voluntário, né? E a gente acaba trabalhando muito nessa área. Por exemplo, em 2020, a gente tinha esse grupo que ainda não era Eval Youth Brasil, mas que foi esse fundador de jovens, e a gente revisou todas as diretrizes para avaliação da América Latina. A gente fez parte do grupo brasileiro, então foi muito legal, porque nosso nome ficou lá também, e depois eu uso isso, tá, gente, como experiência de trabalho. Só não é remunerado, mas é trabalho. Então, mostrar também, eu sempre mostro nas minhas entrevistas de emprego, essa capacidade de organização em rede, esses materiais que a gente produz, esses eventos que a gente acaba tendo oportunidade, por exemplo, na rede, essa matriz de competências, eu fui parte do grupo focal como jovem avaliadora, com outros avaliadores sêniores para avaliar essa matriz de competência que passou por fase de consulta. Então, também coloco isso como minha experiência. Eu falo, olha, participei dentro do grupo focal, como parte da construção da nossa matriz de competências. Então, é aquelas coisas que parecem invisíveis quando você está fazendo e que retorno isso está me trazendo financeiramente falando, mas depois, quando você vai refletindo sobre a sua experiência, falar, você tem experiência em escrever documentos, sínteses, relatórios? Às vezes você fala, olha, eu tive essas experiências, são voluntárias, mas são experiências. E no exterior, a tendência é que isso seja muito valorizado. É só entrar, para entrar na Eval Youth, a gente tem um formulário, sim, que fica nesse grupo de jovens MNI, vai ter um formulário lá que fala, quero participar da Eval Youth. Você entra lá e se cadastra e dá para participar, tá? E dá para você fazer um pouco de tudo, tá, gente? Dentro da Eval Youth, dá desde você promover um evento como esse, até você compartilhar vaga, enfim, a gente é aberta a todas as experiências, para a gente não tem uma experiência que a gente está buscando X ou Y, acho que todo mundo tem para contribuir. Além disso, a gente tem as consultorias no Brasil, diversas consultorias. A gente tem a Planeval, inclusive, olha para vocês verem que interessante. Ano passado eu recebi uma proposta, por que eu estou falando isso? Mas eu recebi uma proposta da Planeval para trabalhar com eles fazendo propostas de avaliação. Eu estava nessa consultoria que eu estou agora, eu não quis sair, enfim, mas agradeci. Mas as portas ficaram abertas, né? E eles vieram comigo e falaram, eu te conheço dos eventos da Eval Youth. Acho que o diretor o Fabrício Igurja, ele falou, eu te conheço. E eu falei, ele falou, em algum momento estava eu, você e a Márcia e tal, né? Quando eu fui fazer a entrevista com eles. Então, acaba assim que você começa a participar das redes e conhecendo as pessoas acabam te conhecendo, isso é muito legal, porque por mais que, nossa, Jéssica não tem 15 anos de experiência na área de avaliação, ver que as pessoas, eles veem esse engajamento que você tem na promoção também, não só da avaliação, mas de fazer, né? Como eu falei, sou advocacy aqui na veia a gente precisa inserir esses jovens, e não como mão de obra barata. Essa que é a questão também. Não, por favor, me coloca aqui para ganhar um salário ínfimo, 10 vezes menos que um sênior, mas mostrar também que a gente tem outras competências. A gente não tem experiência, a gente é muito mais afeito à tecnologia, age em aprendizado. Então, isso é muito bom, você vai mostrando isso, né? Quando você vai participando dessas redes, conhecendo essas pessoas. Então, tem a Planeval, vocês podem cadastrar o currículo lá, fiquem de olho, eles agora não tem nenhuma posição aberta, mas eu sempre estou atualizando meu currículo lá dentro, porque tem isso, né? Eles montam propostas e pegam nesse pool de avaliadores e vão chamando.
conforme. Então, às vezes, você não tem super uma experiência em avaliação, mas você tem uma baita experiência em economia, na área de econométrica, e eles vão fazer uma avaliação X de impacto que vai precisar de quem tem conhecimento em SPSS, em R, um super conhecimento em Excel ou em uma linguagem de programação que às vezes você domina, mas não tem experiência na área de avaliação. Tem também o ITS, que divulga vagas também na área, eles têm a área de monitoramento e avaliação. A Encoff Prats, que é uma consultoria na área em Belo Horizonte, mas eles também têm a área de monitoramento e avaliação. Então, essas são só alguns das principais consultorias que eu conheço assim no Brasil que têm oportunidade na área de monitoramento e avaliação. Então, mais uma vez, fiquem de olho, cadastrem seus currículos, sempre uma vez a cada 6 meses atualize, sigam no LinkedIn, que ajuda bastante. E agora, algumas dicas finais, vamos ver se a gente tem uns 2 minutinhos para conseguir trocar. Algumas dicas, que para alguns pode ser chovendo molhado, para outras pode, espero que ajude vocês de alguma forma. No LinkedIn, ativar alerta com base na localização e no título do cargo, tem como ativar remoto, e exemplo de termos que você pode utilizar, porque no começo eu ficava só assim, monitoramento e avaliação, monitoramento e avaliação, monitoramento e avaliação. E às vezes não vem com esse título a vaga, às vezes vai ter, claro, primeiro, como consultor júnior de monitoramento e avaliação, ou monitoramento e avaliação, analista de dados, coloque especialista ou mensuração de impacto social, pesquisador ou pesquisador júnior, porque às vezes vem como isso, que daí no inglês, por exemplo, vem como research analyst, ou research junior, ou impact and measurement specialist. Então, eu sempre coloco esses alertas, a frequência que eu quero, que tem gente que tem ódio do LinkedIn, às vezes eu também não gosto, mas acho que para emprego hoje é uma rede que é muito boa, assim, né? Então, configurar esses alertas aí na língua que você quiser. Se você tem pretensão de trabalhar no exterior, colocar o LinkedIn em inglês. O meu tem em inglês, eu tenho em francês também, ou em espanhol. Então, isso é importante também, porque você fica visível para os recrutadores. Se o recrutador entra no seu perfil, ele só fala inglês, está tudo em português, vai ficar mais difícil para ele, você pode ser desclassificado, não, eles vêm considerarem. Participar dessas redes e atividades voluntárias, eu sei que está todo mundo cansado, é difícil, mas vale a pena. Eu acho que vale a pena, talvez, conseguir dedicar 1 hora semanal, 1 hora e meia, 2 horas, não que seja 3 horas por mês para fazer um trabalho voluntariado, estar envolvido em rede, ajuda bastante. Com certeza, perder vocês vão ganhar muito em acesso a essas oportunidades, a pessoas. Construir um network genuíno. Eu sei que aqui parece meio papo de coach, desculpa aí se alguém é coach, mas é de fato aquela coisa do network, interessado, não interesseiro, mas adicionar profissionais da área no LinkedIn, sempre envia uma mensagem personalizada. Ao se candidatar para uma vaga, eu recomendo, gente, não tenha medo, procure, entre em contato com o recrutador. Nem que for para escrever uma mensagem, enfim. Eu sou assim, até quando eu estou me inscrevendo para o exterior, mesmo tá lá, ó, só candidato canadense, eu mando e-mail mesmo assim. Só candidato canadense, existe alguma flexibilidade? Eu acho que perder a gente não vai. No máximo que vai acontecer é não, né? E aproveitar os cursos gratuitos na área de monitoramento e avaliação. Se você ainda não tem tempo, né? Dinheiro também, que a gente sabe que isso custa para investir. Aproveite esses cursos, tanto esses espaços, a Itaú Social, a Escola Nacional de Administração Pública. Eu, antes de fazer esses cursos do EPTED, eu fiz bastante curso para conseguir uma base, pelo menos, sabe? Como que é um indicador? Como que eu formulo um indicador? Como que eu transfiro essas competências de pesquisa que eu tenho, se eu sou de uma área mais acadêmica, para usar isso para escrever uma síntese de uma política pública, sabe? Como que. Então, a gente acha cursos, inclusive em inglês também, por exemplo, a FAO, para quem quer mais essa área de agricultura, a gente acha bastante curso também gratuito, 2, 3 horas, às vezes uma semana. Então, aproveite esses recursos gratuitos que existem, eles estão aí, e vão te dá uma base, vai consolidando a sua base enquanto, eu tenho desejo, no meu caso, de fazer um mestrado específico em monitoramento e avaliação. Enquanto eu não vou fazendo, eu vou me especializando de outras maneiras. A área de avaliação é isso, né? Monitoramento e avaliação, a gente está sempre aprendendo. E é isso, a gente estourou o tempo, muito desculpa, gente.
Eu vou ver se eu já mando a apresentação. Vou mandar a apresentação já aqui, mas depois também para quem se inscreveu. Se vocês quiserem, eu não consegui olhar no chat, consegui olhando só algumas coisas, mas se alguém, 1 ou 2 minutinhos, quiser dar alguma contribuição, falar de algum outro site, alguma coisa que eu não falei, por favor, faça. E muito, muito obrigada. Espero que tenha sido um pouquinho útil. Qualquer coisa que seja, um link, um site, uma dica. Eu já vou ficar muito feliz, porque eu também, como eu disse, recebi muita ajuda no começo, recebo até hoje, eu acho nada mais que justo de eu poder compartilhar esses meus 2 centavos, como eu falo, aqui com vocês também. Obrigada. Obrigada, Karina, pela motivação e a Cris. Obrigada, Jéssica. Tudo foi importante, pessoal. Eu acho que foi excelente, né? Não tem informação que a gente acabe não utilizando. Todas as dicas, todas as pequenas observações, tudo que a gente tem para falar aí do mundo da monitoramento e avaliação é muito importante. Eu sou a moderadora, viu, Jéssica? Então eu tinha que eu preciso te fazer umas perguntas. A metade a Jéssica já respondeu, mas tem uma que eu acho que é interessante. O pessoal sempre me pergunta também, e às vezes para mim eu não consigo resumir, mas é assim, quais seriam as habilidades e experiências essenciais para avaliadores em início de carreira? E como os jovens podem desenvolver essas competências por meio de oportunidades práticas e trocas com profissionais mais experientes? Ah, bom, eu acho que habilidades, primeiro, as interpessoais, essa capacidade de se conectar com diferentes partes interessadas, seja você trabalhando na área de avaliação de políticas públicas, seja de programas sociais. Eu, por exemplo, na minha experiência, você vai trabalhar desde com os beneficiários, pessoas que você vai entrevistar, até com o doador lá, de apresentar o relatório final, até de engajar ali com a sua própria equipe de trabalho. Então, acho que ter essas habilidades de engajar mesmo, conseguir falar com diferentes públicos e modelar a maneira que você fala. Por exemplo, se você vai fazer uma construção de uma teoria da mudança no Pantanal Norte Mato Grossense, que eu já fiz pesquisa lá, não na área de avaliação, mas você não vai ter a mesma comunicação, a maneira que você vai, como avaliadora, não vai ser a mesma que você vai falar com o doador ali para justificar XY, né? Você precisa ter uma linguagem acessível, para que você consiga engajar, que você aprenda a ouvir também, né? Apesar de nós somos especialistas, né? Então, acho que essa é uma habilidade fundamental de comunicação, e você não precisa ser comunicador, especialmente, né? Mas desenvolver essas habilidades de como se comunicar de diferentes formas, mais do que nunca agora, muito tem se falado na avaliação. Não adianta escrever um relatório de 200 páginas também, se ninguém vai ler, se isso vai ficar empoeirado. Então, como que você comunica de diferentes formatos? Acho que essas habilidades, então, de comunicação, tanto essas hard skills de escrever mesmo, produzir outros formatos, mas também de ter esse diferente tato com diferentes partes interessadas no momento da avaliação. É, eu acho que parece uma coisa boba, mas está sempre aberto ao aprendizado. Eu já trabalhei em avaliações de inclusão financeira e digital para países africanos, sendo que eu não sabia nada de o que é interoperabilidade de pagamento, né? E aí você tem que ter bastante flexibilidade, saber que você vai ter que, às vezes, correr um pouco mesmo para. Geralmente, essas avaliações têm um expert na área, mas às vezes você vai ter que entender também como é que você vai entrevistar alguém. Então, você tem que ter bastante flexibilidade de aprendizagem na área de avaliação. E eu estou focando muito nessas competências soft, e não falando só de estudam muito. Uma vaga, se você não tem um mestrado em avaliação, você não vai colocar no teu currículo, mas você consegue mostrar, olha, eu tenho capacidade de engajar com diversas partes interessadas, tenho habilidade de comunicação, consegui traduzir esse relatório científico para essa linguagem mais acessível. É o que a gente chama essas competências transferíveis. Também como mostrar, você não pode ter experiência em avaliação, mas tem várias outras coisas que você fez na área, por exemplo, acadêmica, que isso traz para a área de avaliação e é necessário. Então, eu acho que não sei se eu fugi muito da pergunta, mas essas dicas, mostrar como que você traz de outras áreas essas competências interpessoais
e como que isso é importante para avaliação, não só o domínio de métodos, e claro, ferramentas é essencial, é importante, mas como você consegue trazer e mostrar essas competências mesmo. Ó, acho que a Carolina está falando aqui, ó, quando fui de grupo de iniciação científica, engajamento com stakeholders, escrita, conduzir entrevistas, isso é muito importante também. Então, enfim, como você consegue mostrar todas essas competências interpessoais no momento da sua entrevista e colocar isso no seu currículo, eu acho muito importante. Respondi, Cris? Não, Acho super que tem uma respondeu, pergunta. porque no geral o pessoal fica muito focado naquelas competências mais duras, né? Nas E às competências vezes, duras. nas hard skills. E esquece Se um você está em pouquinho. início de carreira, exato, se você está em início de carreira, às vezes, se eu sou da economia, eu posso até ter experiência nesses programas, enfim. Mas se eu estou no início de carreira, quero conseguir um estágio. Isso que a gente está na graduação ainda, quero conseguir um estágio, por exemplo, esse que o FGV Clear faz. Como que eu consigo, né? Você não vai ter ainda, nossa, tem aqui um mestrado na área. É dessa maneira que você vai conseguir traduzir, né? E sobre uma média salarial para profissionais, Aí a resposta depende, né, olha, Jéssica? depende, 1 milhão. Olha, Mas eu vou falar, tá? caiu. Olha, Opa. é que é difícil falar. Eu entrei com uma média salarial muito boa, mas nessa consultoria canadense, sabe? Eu acho que uma sala, porque já é um trabalho bem especializado, mesmo que ele é um trabalho júnior. E tenho visto, tá? Eu estou pesquisando, vai ter uma média ali entre US$ 3.500 americanos a US$ 4.000 canadenses. É uma média do que eu tenho visto. Geralmente eles colocam por hora ou base anual, né? Pelo menos no Canadá, que é onde eu trabalho, é muito assim, base anual, salário de US$ 55.000 lá anual, que é uma média boa. E nesse ponto é um atrativo maior do que o Brasil, porque é um sonho, né? Você conseguir trabalhar remoto, como é o meu caso, ter um salário em dólar, em termos de subsistência, é muito melhor. Mas para fora, geralmente está girando em torno disso, de 3 a 4 é para um profissional júnior, assistente de pesquisa, enfim. No Brasil, ixi, não sei, você sabe que, Carl, tá uma média girando. Olha, a rede postou uma vaga hoje, mas é para ser secretário executivo da rede, PJ, uma média de R$ 4.000, eu acho, tá? Mas Tem uma eu questão também acho. da Depende, a vaga, Carolina né? falou. Porque eu acho que É, os salários aqui no Brasil eles estão muito e- próximos ali do nível de gerenciamento de projeto, do nível de pesquisador. Então, uma vaga júnior está ali entre 3, 4 mil reais, assim. uhum, Mas uhum, pensando no uhum, júnior, assim, aí um sênior, é porque no Brasil a gente que é avaliador nunca é só avaliador, né? A gente é o avaliador, uhum, a gente muitas vezes gerencia o projeto, a gente gerencia uma série de coisas. sim, Então, às vezes a vaga nem aparece como avaliador, mas a avaliação faz parte do seu trabalho. sim, Então, a base eu acho que está ali entre essa coisa do gerenciamento de projetos e pesquisadores, né? uhum, é, É o que eu tenho visto por aí. uhum. Mas geralmente é igual isso. Eu acho que é uma área, no geral, que tende a pagar bem. No geral, tá, gente? Que eu tenho visto. Claro que a gente sempre tem aquelas vagas, né? Mas no geral, eu acho que cada vez mais tem também feito esse advocacy de a gente trabalha com impacto social, mas isso não significa que a gente não quer ter uma remuneração correspondente também, né? Isso cada vez mais é que a gente fala. O importante não é ter um PlayStation no trabalho, mas é ter uma remuneração de acordo, porque dinheiro a gente sabe que compra possibilidades, né? Até nessa própria questão de se especializar, de se capacitar, de ter férias, enfim. Então, mas isso é uma média que eu tenho visto no exterior, de 3 a 4, e no Brasil também tem girado em relação a isso. Gente, a gente já passou 10 minutos. Muito obrigada. Obrigada, Karina, também, a Cris. A gente já passou, a gente precisa ir, porque tem o tempo das meninas também. Mas eu quero deixar um último aqui evento para vocês também na sexta-feira.
vai acontecer um evento que se chama Por Onde Começar? Recursos para aprender e se aprofundar no monitoramento e avaliação, que está sendo proposto pela FGV Clear. Eu recebi, eu falei, nossa, que evento super legal, interessante. Então, acho que é mais um evento aí para vocês irem coletando e colocando na cestinha de vocês de recursos interessantes, e eu espero que nesse evento, inclusive, eles falem sobre o programa deles que eles têm de aprendizagem, né, para jovens emergentes avaliadores. E é isso. Então, resolvi colocar aqui para vocês também, para quem tiver interesse. E a apresentação eu mandei também, tem todos os links lá. E se alguém quiser me inscrever também lá no LinkedIn, deixa eu pegar aqui, fiquem à vontade. Eu acho que eu sou bem solista, como eu falei, eu gosto, me sinto útil em ajudar, porque eu já recebo muita ajuda ainda, como as próprias meninas estão aqui me auxiliando. Então, eu fico feliz, se quem quiser me adicionar e trocar uma mensagem comigo, no que eu puder ajudar e facilitar aí nesse caminho também, que não é fácil para ninguém, vou ficar muito feliz. É isso, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Karina, por ter organizado todo o evento, gente. Foi elas que organizou, colocou o link, fez os banners, divulgou. Fiquei só repostando e Temos fiz a certificados questão. também. Certificados, lista de presença. Tá vendo? Elas que estão Deve- aqui, que é um trabalho, não é remunerado, mas é um trabalho na área da avaliação. E já trabalha, né, Carol e Cris? É tempo, né, gente? É É tempo. tempo. Essa semana aqui, o pessoal rala. Eu queria só fazer, em relação a isso, eu vi uma frase muito interessante que o pessoal falava sobre isso, nessa questão do não ser remunerado, que era um trabalho voluntário, né? Mas é tempo e é especializado, então a gente teve uma fala toda especializada para esse evento. Quando você Uhum, vai fazer a revisão de um documento, alguém pede, ah, você pode revisar esse documento para mim? Quando é o amigo, né? Esse é uhum, um trabalho especializado, pessoal. uhum, Exige ordenação, exige conhecimento, então é trabalho, né? Dá a uhum. impressão que o voluntário é menor, quando na Exato, verdade ele não é, tá? Não é exato. mesmo. É isso. Pessoal, eu vou cortar só a Cris antes dela encerrar, porque eu também quero fazer um convite que está no campo das competências contemporâneas, né? Que é a nossa mesa sobre os Agenda 2030, né? E os desafios globais. Ela vai ser uma mesa que vai explorar exatamente essa discussão sobre avaliação e monitoramento alinhado às ODS, né, Agenda 2030. Então, o link está aqui no chat também, para quem quiser, e lembrar de assinarem a lista de presença para quem quiser certificado, que a gente vai estar enviando por e-mail. E aí eu vou para voltar para a Cris, que eu furei o protocolo. Não, não tem problema. A gente aqui fura o protocolo o tempo inteiro, né? A gente é ser mega punido. Mas é a nossa ideia, a gente faz um bate-papo bem saudável, leve. A ideia é que os nossos ambientes sejam muito seguros. Eu ouvi essa frase numa reunião que a gente fez com o pessoal do nosso grupo, tá? Então é um ambiente seguro para troca de ideias, é para a gente se ajudar, né? A gente tem aquilo de não deixar ninguém atrás, esse é um lema, inclusive, da RELAC, e é isso que a gente faz, trocar oportunidades. Às vezes a oportunidade não me cabe, né? Eu não tenho perfil para essa oportunidade, mas é uma oportunidade que pode servir, ser muito adequada para Cacau, para Jéssica, para qualquer um de vocês. Então, por isso a gente troca. E eu adoro ser ousada, eu sempre brinco com os guris, né? Mas no momento eu estou envolvida nos meus trabalhos aqui. Mas pegando o gancho lá do que a Jéssica falou, ah, se você não tem uma experiência que você acha que não tem, aplica para vaga. Eu tenho isso muito em mente, pessoal. Ousadia. Brasileiro é ousado. Se você Eu acha sou que você ousada. tem meio dedo para vaga, você é aderente para vaga. Acredite nisso. A gente aprende muito com o que a gente está fazendo na ponta. Tá? Então, apliquem mesmo, sem medo de ser feliz. Aplica, vai ganhar um não, depois vai ganhar um sim, depois alguém vai ver aquele teu currículo em algum lugar. Façam Uhum, isso, né? O mundo, ele é bem grande e o Brasil é grandão também. Então, a gente tem muitas oportunidades. Se ajudem, se apoiem, vamos apoiar uns aos outros também. É minha última fala aí, o apoio. A rede de apoio é fundamental. E é isso. Boa é. tarde a todos. Muito Obrigada pela obrigada aí fala. pela Obrigada, participação. gente. Bom almoço para vocês. Amém. Tchau. Obrigada por estar aqui até Tchau, aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.